E aí, galera, tudo bem? Agora há pouco eu terminei meu treino e durante o treino eu fico pensando em várias coisas que eu fiz no meu dia, coisas que precisam ser feitas, organizando as atividades de amanhã, repensando o que foi feito, enfim, nada diferente do que todo mundo faz, né? E aí, no momento do treino, eu comecei a lembrar de um livro que eu li recentemente, e esse livro traz uns dados que eu achei interessante. O autor mostra, em alguns momentos, algumas passagens do livro, como é que a gente usa o nosso tempo diário. E ele botou em porcentagens e fez uma divisão que 92% do nosso tempo a gente fica pensando em coisas que não vão acontecer e em coisas desnecessárias e aleatórias. Então, 92% do tempo. E, segundo ele, sobra para a gente 8% do tempo para que a gente tenha, então, as nossas atividades úteis. Aí os úteis, o útil aqui sou eu que estou colocando. Aí eu comecei a fazer umas contas e botei em números, né? E aí eu tenho minhas anotações aqui em tempos, hora, ano, né? Então a gente tem em média, temos 8.760 horas no ano. E deste total de horas, se a gente levar em consideração que você consegue, né, dormir 8 horas por noite, né, como mandam os roteiros biológicos, vamos dizer assim, você dorme 2.920 horas no ano. E aí sobra então 5.840 horas que você está acordado, né? Desse total, o autor diz que então 8% disso a gente usa para as nossas ações, atividades úteis, né? Independente de qual seja a sua ação profissional, né? Então isso perfaz 467 horas, né? E aí então, de 8.760 horas por ano, você usa 467 horas para as atividades úteis, o que nos dá aqui uma sobra, entre muitas aspas, de 8.293 horas. Então, quando a gente coloca um determinado ponto de vista, assim, com números que você consegue quantificar, eu gosto disso porque cria uma certa curiosidade. Vamos prestar atenção nisso, o que, que eu estou fazendo com o meu tempo. Então, no meu contexto profissional diário, então, sala de aula com os meus estudantes, para quem é estudante, presta atenção numa coisa interessante. Se você tem obviamente, que a sua rotina não é só estudar. Você usa boa parte do tempo para isso, seja dentro da sala de aula, fora da sala de aula, mas você tem a sua rotina também, né? Você tem compras para fazer, a sua república, o seu apartamento para cuidar, você precisa se alimentar, você precisa ter uma atividade de lazer, enfim, o seu dia não é tomado exclusivamente pelo seu tempo de estudo, mas boa parte do dia é. E aí, então, se você consegue ter uma ideia sobre esses números, é interessante você perceber que você consegue se organizar melhor em tempo para ter uma agenda diária de estudo, para ter uma agenda semanal de estudo, certo? Então, com essa perspectiva de números, né, de valores ao longo do ano, baseado no que nesse autor sugere, né, que você tem um tempo que pode ser melhor utilizado, pensa e organiza a sua agenda. Desenvolva o hábito, né, de toda semana fazer a sua programação de estudos, a sua agenda, né? Faça as suas contas e veja se esses valores fazem sentido para você e se você consegue usar esses valores, parte deles, para melhorar a sua agenda. E se isso fizer sentido para você, eu tenho certeza que com as estratégias corretas você vai ter objetivos alcançados no contexto de qualidade de estudo melhor.